Olá, amigas do canal Dengos da NET. Olha que graça que dengo este novo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Fica uma gracinha aqui na parte de trás e aqui na frente. Este eu fiz o rosa com cianinha e os detalhes em verde. E este aqui eu fiz no tom de marrom. Olha que graça que ficou. Vamos fazer juntas. É super rápido e muito gostoso de fazer. Vamos usar um pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. E nós vamos usar também dois tecidos que tenha duas estampas bem diferenciadas. Você pode usar um com estampa e outro liso, mas eu vou usar com duas estampas bem diferentes. E nós vamos precisar também de um papel ou cartolina para nós fazermos um molde redondo com 14 centímetros de diâmetro. O meu pano de prato tem 48 centímetros de largura. E as minhas faixas, elas são 2 centímetros mais larga de cada lado. Então, eu tenho essa com 12 centímetros nessa cor. Tenho mais uma da mesma largura, mas essa com 4 centímetros de altura. E tenho outra na outra estampa da mesma largura, mas essa com 6 centímetros de altura. Essas duas nós vamos separar para depois nós fazermos o acabamento lá na parte em cima. Com o meu molde de 14 centímetros de diâmetro, o meu círculo, eu cortei na minha estampa amarela, eu cortei 5 círculos. Esse mesmo círculo, eu cortei na estampa marrom 10 círculos. E passei eles ao meio, dobrando, eu passei ao meio. E eu vou cortar aqui ao meio deste e o meio deste. Porque eu preciso, nesta cor, 10 pétalazinhas e nesta cor mais escura, 20. Eu preciso 20 semicírculos na cor marrom e 10 no amarelo. Então, eu vou cortar e já mostro para vocês. Cortei os meus 10 círculos marrom e formei 20 meios círculos marrom. E cortei os amarelos, formando 10 meios círculos amarelos. Agora, nós vamos à máquina costurar. Eu vou explicar para vocês. Nós vamos costurar todos, dobrando desta maneira. E nós vamos costurar esta parte que fica reta. Então, nós dobramos assim e vamos costurar. Vou dobrar mais um para mostrar para vocês. Nós dobramos para o lado avesso de fora, juntamos bem as duas pontinhas e vamos costurar este lugar que é o lugar reto. Então, eu vou passar as costuras em todos os amarelos e depois eu vou costurar todos os marrons e já mostro para vocês, passando a costura no lugar que está reto. Costurei os 20 marrons, tudo do ladinho mais reto, e os amarelos também. E virei eles para o lado direito, empurrando bem esse cantinho. Se for necessário, você usa até um palitinho, uma ponta de tesoura, para você abrir bem. E fui ao ferro e passei bem eles, abrindo bem, deixando essa costura dos ladinhos. Então, eu passei os 10 amarelos e passei os 20 marrons. Agora, nós vamos costurar para formar as nossas florzinhas com essas pétalas. Nós vamos pegar 2 pétalas marrom, aqui está a costura, deixamos para o lado. Aqui está outra costura, nós deixamos também para o mesmo lado. E vamos alinhar, transpassando um pouquinho uma sobre a outra, assim. Ótimo. E vamos pegar um amarelo e vamos colocar aqui, com abertura também para o mesmo lado. Aqui nós colocamos o amarelo. E nós pegamos um alfinete e colocamos aqui só para prender, para nós fazer um alinhavo. Então, nós pegamos a nossa agulha com linha e vamos fazer um alinhavo só para nós formarmos a florzinha. Então, começamos aqui na pontinha. Podemos fazer um alinhavo bem largo. Mas nós temos que ir juntando bem as pontinhas da parte de baixo e aqui na parte em cima. Nós vamos juntando essas pontinhas. Ó, aqui tá a pontinha da de baixo,
nós deixamos junto ali, para quando nós fazermos o alinhavo e formos costurar, estar todos bem alinhadinhos. Então, nós podemos alinhar uma vez, colocamos uma vez alinhavado na nossa agulha e puxamos. Puxamos, tiramos a nossa agulha, que nós deixamos o nosso alfinete ali. Olha, nós vamos fechar assim, não precisamos fechar muito aqui para não ficar muito grosso. Fechamos um pouquinho, pegamos e damos com a nossa agulha 2 ou 3 laçadas, só para não desmanchar. Então, dei uma laçadinha, dou mais uma laçadinha passando por dentro da linha e cortamos aqui. Isso eu vou fazer com todas as minhas pétalas, 20 pétalas marrom e 10 amarelas, que vão dar 10 florzinhas. Então, eu vou fazer todas as florzinhas e já mostro para vocês. Vou montar mais uma com vocês. Então, nós pegamos este lado da costura para cá, este lado da costura para cá, alinhamos bem, transpassando um pouquinho, e pegamos a outra com a costura para cá também e colocamos aqui. Colocamos um alfinete só para ele prender as partezinhas todas juntas aqui. Olha a partezinha da frente e a partezinha atrás. Elas têm que estar todas alinhadinhas para nós alinhavar. Então, agora nós pegamos e começamos o alinhavo e terminamos como nós fazemos aquela. Nós vamos fazer 10 florzinhas dessas. Eu vou montar as florzinhas e já volto para mostrar para vocês. Montei as 10 florzinhas com 2 marrons e uma pétalazinha amarela. Montei as 10. Agora, nós vamos preparar o nosso tecido, o nosso pano de prato, para nós costurar elas. Nós vamos pegar esta nossa faixa e vamos costurar ela aqui da seguinte maneira. Vamos pregar com alfinete. Vamos virar para trás e vamos colocar a nossa faixa aqui. Eu já passei o meu pano de prato para achar o meio, dobrando ele ao meio e frisei bem. E a faixa também. Eu dobrei e frisei bem o meio. Então, nós vamos alfinetar aqui, alinhando bem a nossa faixa. Essa minha faixa tem 12 de altura, mas você pode cortar com 13, 14, até 15 centímetros de altura. Aqui, nós colocamos um alfinete para nós firmarmos ela aqui. Aqui do outro lado, nós colocamos aqui no meio mais um alfinete e do outro lado um alfinete, só para nós firmarmos ela aqui. Agora, nós vamos dobrar o nosso pano de prato ao meio, novamente, aqui, assim. Vamos alinhar bem essa partezinha aqui, as beiradinhas bem alinhadinhas do pano de prato e bem alinhadinha a faixa. E vamos colocar aquele círculo aqui que nós cortamos as nossas pétalas. Vamos colocar aqui. Mas, primeiramente, nós vamos medir 5 centímetros de altura deste lado. Nós medimos e 5 deste lado. Ótimo. Colocamos o círculo aqui e vamos riscar deste 5 a este 5 para arredondar. E vamos cortar esta partezinha. Vou cortar com vocês. Olha, vamos colocar aqui e vamos colocar, cortar de 5 ao 5. Tiramos aqui. Ótimo. Então, nós cortamos. Ficou arredondado as 4 partezinhas. Muito bem. Agora, nós vamos pegar o nosso pano de prato, vamos tirar esta parte que nós já deixamos do tamanho da base do pano de prato e vamos reservar. E vamos pegar as nossas pétalazinhas, nossas florzinhas, meia flor, e vamos alinhá-las aqui, todas aqui em volta. Vamos colocar uma, depois vamos colocar outra. Lembrando, aqui é o lado de trás, que tá de uma cor só. E esta parte é a frente. Então, nós vamos colocar com esta parte da frente para cima. Vamos colocar tudo aqui em volta.
Lembrando que aqui está o meio, então nós vamos organizar 5 para um lado e 5 para o outro lado. Então, aqui tem 4, nós vamos puxar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, para nós colocarmos 5 de cada lado. Aqui está 5. Então, as outras 5, eu vou colocar do outro lado, vou alfinetar elas aqui e já mostro para vocês. Alinhei todas as minhas florzinhas aqui na parte embaixo com o direito para cima e o pano de prato com o avesso para cima. Agora, eu vou colocar aquela faixa que nós tínhamos arredondado junto com o pano de prato. Então, aqui está o meio, aqui eu vou colocar um alfinete. E vou alinhando para um lado e alfinetando, e para o outro lado também alfinetando. Então, aqui no meio eu coloquei um alfinete, aqui e aqui nós vamos colocar mais uns alfinetes, só para prender no lugar que nós precisamos. E eu vou à máquina passar uma costura, mais uma costura mais larguinha, em toda a volta aqui. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Lembrando, o nosso pano de prato com o avesso para cima, as nossas florzinhas com o direito para cima e o nosso barrado com o direito para baixo. Então, eu vou passar essa costura aqui embaixo e já mostro para vocês. Passei a costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. Agora, nós vamos virar para o lado da frente. Mas antes, nós vamos cortar todas essas pontinhas que nós deixamos aqui para soltar esta linha que nós costuramos. Vamos cortar aqui, olha, vamos cortar uma partezinha para soltar esta linha que nós costuramos. Aí vai ficar mais folgadinho esta barrinha que nós fizemos. Aqui nós havíamos feito um alinhavo. Então, aqui nós cortamos só para deixar a nossa costura mais soltinha. Olha como ela fica mais soltinha. Eu vou cortar as 10 pontinhas aqui. Olha, aqui tá o começo e aqui tá o final. Então, eu corto aqui, ela solta, ela não fica muito grosso aqui na parte que vai ficar por dentro. Então, corto aqui, olha como a diferença que faz. Então, eu vou cortar essas 10 partezinhas, vou cortar mais uma com vocês. Olha, nós cortamos aqui, ele solta. Olha, ele fica bem soltinho, olha como ele fica. Então, eu vou cortar os 10 e já mostro para vocês. Cortei todas as bordinhas para soltar a nossa costura. Agora, nós vamos virar para o lado direito. Nós viramos empurrando bem a nossa costura. Podemos ir ao ferro passar para abrir bem esta costura e para nós verificar se está tudo bem presinho. Aqui na parte de trás tem que estar tudo bem presinho e também na parte da frente, que a parte da frente é aqui. Então, nós verificamos se está tudo bem presinho e nós vamos passar organizando, dobrando essa partezinha para fazer o acabamento aqui, dobrando o outro lado para fazer o acabamento aqui e dobrando esta parte aqui em cima, aonde você pode, eu vou fazer só uma costurinha bem fininha aqui em cima, mas você pode passar um passa-fita com fita amarela ou marrom, você pode passar uma cianinha, colocar uma cianinha e virar. Então, o acabamento aqui em cima, você pode dar como você quiser, mas eu vou fazer um acabamento simples. Então, eu vou passar, organizar tudo aqui e costurar e já mostro para vocês o nosso barrado lindamente pronto. Olha a graça que ficou o nosso barrado. Passei a costurinha bem fininha em toda a volta, deixando os fios mais compridos. No final, dei 2 nozinhos e embuti, como também deixei no início. E vou fazer aqui com vocês. Eu já dei os 2 nozinhos aqui. Aqui estão os 2 fios. Eu coloco a minha agulha bem no pezinho, onde nós começamos ou terminamos a costura, colocamos lá por dentro, passamos os 2 fios pela agulha e puxamos lá na frente para nós cortar. Porque se nós
fazer retrocesso marca, passamos os 2 fios pela agulha e puxamos lá na frente, bem puxado aqui na frente, e aqui nós cortamos, porque assim não fica pontinha e não fica cortado para desfiar. Então, assim, nós acabamos o nosso barrado aqui na parte embaixo. Olha que graça que ficou e que novidade. E olha a parte de trás também, que lindo. Agora, nós vamos acabar a parte lá em cima, para depois nós passarmos ele bem passadinho. Então, aqui, na parte de cima, nós viramos para trás, porque já está com bainha. E eu cortei 2 faixinhas no tecido, no marrom, uma com 6 centímetros, e no amarelo, uma com 4, que eu vou dobrá-las e posicioná-las aqui. Olha, eu vou dobrar, eu vou ao ferro passar elas, primeiramente, aqui ao meio, no sentido do comprimento. Passei as minhas 2 faixas no meio, no sentido do comprimento, a mais larga e a mais estreita. E eu vou posicionar aqui, na barra do meu pano de prato, da seguinte maneira. Primeiro, eu vou alinhar bem esta mais estreita, bem alinhadinha aqui, e depois a outra mais larguinha. Vou alinhar elas todas aqui e vou alfinetar, dobrando. Olha, aqui nós dobramos essa partezinha lá para trás e colocamos um alfinete. E depois nós vamos alinhando elas bem alinhadinhas e colocando o alfinete, as 2 e o pano de prato. Eu vou alinhar tudo bem alinhadinho e vou passar uma costura mais larguinha e já volto para mostrar para vocês. Aqui também nós temos que dobrar e colocar um alfinete. Passei uma costura aqui, uma costura mais larguinha. Agora, nós vamos virar para o outro lado, para o lado direito, e vamos fazer uma costura. Aqui nós vamos virar para este lado, que é o lado direito. Nós vamos ao ferro passar, organizando aqui tudo bem organizadinho, e vamos passar uma costura, e a nossa barrinha estará lindamente pronta. Então, eu vou passar e já mostro para vocês, passar a costura e já mostro para vocês ela pronta. Passei a minha barrinha aqui do lado direito e agora eu vou passar uma costura aqui em cima nessa partezinha amarela. Mais uma costurinha bem fina, deixando os fios mais compridos no início e no final, para nós darmos 2 nozinhos e embutir. Então, vou passar essa costurinha aqui em cima do amarelo e já mostro para vocês o nosso barradinho lindamente pronto. Passei uma costura aqui, mas uma costura bem fininha. E olha que graça que ficou o nosso barradinho aqui na parte em cima também. Então, assim, nós acabamos o nosso pano de prato. Olha que graça que ficou esse barrado aqui na parte de trás. Então, este foi um novo modelo que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.